Bueno, hay que entender algo muy importante. Yo creo que voy a ir pausando para que se pueda traducir. Pero bueno, para entender esto, hay que comenzar con este punto importante, ¿no? La historia bíblica, que es la narración canónica, pero no real. Es decir, que la Biblia nos narra una historia, obviamente, de los orígenes de Israel a través de los patriarcas, pero esa historia no es comprobable a través de las materias que estudian el pasado. A gente, para começar a falar, né, sobre Israel, sobre Javé, a gente precisa começar pela história bíblica. Há uma narração canônica, mas que não é real, né? E que não tem como demonstrar, né? E não tem evidências de como tudo isso surgiu. Né? Você pode me ajudar, Bolafia? Se eu me perdi aí um pouco, eu acho. Sim, a ideia aqui é que, começando com a história bíblica, o que ele está dizendo aqui? Que a narração canônica, ou seja, a narração bíblica que tem lá, é uma narração que ela narra a nível religioso, mas não pode ser comprovado alguns relatos lá na vida real, ou seja, não há comprovação real. Isso. Y este es el mayor problema que a veces tenemos para comprender todo esto, que a las personas les cuesta aceptar, a las personas que están dentro de la religión, les cuesta aceptar que la historia que vemos en la Biblia no es una historia real, es una historia de fe, es una historia religiosa, pero no es una historia real. E as pessoas, elas demoram a entender, né? E não querem aceitar que o que nós temos na Bíblia é uma história de fé e não uma história real. Vemos en la Biblia cómo se formó Israel y en el final de la historia vemos a Rebeca, que tiene, por supuesto, a dos hijos, a Esaú y a Israel o a Jacob, y entonces de ellos, por supuesto, vienen las 12 tribus, ¿no? Es Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Después viene, por supuesto, ya Jacob con 4 esposas y las 12 tribus. Esta es la línea que nos marca la Biblia sobre el origen de Israel y así consecutivamente. Pero esta historia, repito, no es la historia verdadera. Nós temos aqui, com base no gráfico aqui, a genealogia dos patriarcas. Então, com base na genealogia, é ensinado, é dito que, a partir de Abraão e Sara, né, vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem Jacó e Esaú, né, e a partir dali inicia-se aí a nação, né, podemos dizer assim, a nação de Israel. Porém, repetindo, essa história aqui é uma história canônica, uma história de fé. Ela não é uma história real. Ahora bien, entonces, entendiendo esto, debemos comprender que la historia que nosotros hemos conocido hasta ahora debe de ser actualizada. Então, com base nisso, nós devemos entender que a história que nós iremos conhecer agora, a história que deve ser conhecida realmente, é uma história que ela deve ser atualizada. El origen del pueblo israelita, según los estudiosos, los académicos, viene a través de tribus nómadas conocidos de 3 formas muchas veces, como los Javirú, los Avirú o los Shoshu. As origens de Israel, conhecida ou difundida por muitos acadêmicos, elas vêm de 3 nomes diferentes para se referir a um só. No caso aqui, os Abirus, Rabirus, Abiru e Shoshu. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, estas personas eran bandidos y mercenarios a sueldo que eran un problema para las ciudades-estado de su época y que eran ellos, pues, quienes habían salido disidentes del sistema
endeudados, ex soldados y que tenían problemas con la ley. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram bandidos, ladrões, fugitivos de determinadas cidades, pessoas que moravam em tais cidades, criavam dívidas, não tinham como pagar, e essas cidades, quando se tinha dívida, você pagava sendo escravo, então essas pessoas não queriam ser escravos e elas saíam para outros lugares. Fugindo, eram fugitivas, se tornavam fugitivas. Adelante, profesor. Gracias, estimado Alexandre. Entonces, estas personas eran aquellos que las ciudades-estado querían lejos de sus fronteras, y estas tribus que vagaban en el desierto son las que los académicos han demostrado que fundaron la nación de Israel. Essas pessoas são pessoas que as cidades-estados queriam longe das suas terras, né? Então, essas pessoas, esses fugitivos, que os acadêmicos dizem, né, que foram eles que fundaram Israel. En pantalla vemos la representación de los Jabirú en una tumba de Egipto, donde están llevando ofrendas a Egipto. E no desenho aqui, nós vemos aqui os Jabirus, né, onde eles estão levando em uma tumba no Egito, levando uma oferta lá nessa tumba no Egito. Un ejemplo que tenemos muy claro de estas personas, para que se entienda dentro de la Biblia, es el caso de David cuando está huyendo, exiliado por Saúl, el rey Saúl. David huye y junta a todos aquellos que estaban inconformes con el gobierno de Saúl y aquellos que tenían deudas, según la Biblia, y se convierten en un grupo de forajidos que atacaban a otras ciudades, que ayudaban a otros pueblos y que eran un mismo problema para su propia nación Israel. Este es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia de quiénes eran estos, los Jabirú. Dos exemplos que nós temos com base bíblica é quando Davi ele foge de Saul e vai para a caverna de Adulão, né? E ali ele junta vários fugitivos, várias pessoas que elas eram fugitivas, pessoas que eram problemas nas suas sociedades, e ali ele junta aquelas pessoas ali, né? Formam um grupo, né? Que são esses Abirus, para lutarem contra Saúl. Dice 1 de Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esta es una descripción bíblica de quiénes eran los Jabirú. 1 Samuel 22, 1, 2 diz assim: fugindo logo Davi dali, fugiu para a caverna de Adulão, e quando seus irmãos e toda a sua casa e de seu pai souberam, foram até ele, e se juntaram com ele todos os afligidos e todos os que estavam endividados e todos que estavam em amargura de espírito, e ele foi feito, no caso Davi, né, foi feito o chefe deles, e teve consigo como 400 homens. Bueno, estos grupos, llamados Jabirú comúnmente, pues son grupos que formaron posteriormente ciudades en lo que se conoce como la tierra de Canaán, porque hubieron varios eventos sociales en ese tiempo que originaron que ciudades viejas fueran desalojadas y ciudades nuevas fueran construidas. E esses Abirus, eles criaram muitas cidades, como nós conhecemos hoje como a terra de Canaã. Então, cidades velhas eram reconstruídas e também, ao mesmo tempo, construídas outras cidades novas. Esta crisis es del siglo XIII antes de Cristo, estamos hablando del año 1200 antes de Cristo, donde en la tierra de Canaán hubo cambios
en condiciones políticas, económicas, militares y hasta climáticas, y que transformaron para siempre el antiguo Medio Oriente en una realidad no vista hasta ese momento. Então, no século XIII, aí nós estamos falando em aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, teve mudanças, né, e nas condições políticas, econômicas, militares e até climáticas. Essas mudanças elas transformaram para sempre o antigo Oriente Próximo em uma realidade não vista antes. Y aquí estamos hablando entonces en el nacimiento histórico de Israel. Según los estudiosos, algo así como en el 1230 antes de Cristo se empieza a formar lo que hemos conocido como la nación de Israel. E aqui nós vemos aqui, segundo os estudiosos, que inicia a nação de Israel, né? 1230 anos antes de Cristo começa aí, segundo os estudiosos, o início, o start aí da nação de Israel. Y entonces vemos que toda esa historia del éxodo, de los patriarcas y todo lo que vemos en la ley de Moisés, aquí ya no tiene fundamento. E aí nós vemos que todas essas histórias, como o Êxodo, os patriarcas, a lei de Moisés, aqui não há fundamento, não existe fundamento para elas. Ahora bien, entonces existe una estela conocida como estela de Merneptah en Egipto que data del siglo XIII, precisamente de este tiempo. Então existe uma estela chamada estela de Merneptah, datada do século XIII. En esta estela se dice que el faraón había derrotado a Israel y había borrado su simiente. Nessa estela está escrito lá que o faraó tinha derrotado Israel e aniquilado a sua semente. Pero aquí no se refiere a una nación, sino que se refiere, según los estudiosos, a un grupo de gente que apenas estaba formando. Porém, aqui não se refere a uma nação, né? Se refere a um grupo de pessoas que estavam iniciando ali. Y por lo tanto, esta nación crece y se desarrolla en la tierra de Canaán. Y según los estudiosos, esta nación no era en nada, pero en nada diferente a la tierra de Canaán. E segundo os estudiosos, essa nação ela se desenvolve na terra de Canaã. E segundo eles, essa nação não era nada. Perdão, al final eu não entendi. Que no era diferente a los pueblos cananeos. Sim, e que essa nação não era nada diferente dos demais povos ali em Canaã, dos povos cananeus. Ni culturalmente, ni religiosamente. Nem culturalmente e nem religiosamente. Esto nos enseña que los primeros dioses de Israel fueron también los mismos dioses cananeos. Isso nos quer dizer que os primeiros deuses de Israel eram também os deuses cananeus, os reis deuses. Okay. Nosotros conocemos a los dioses cananeos. Nós conhecemos os deuses cananeus graças a tablillas encontradas en una ciudad conocida como Ugarit. Graças a tablets, né, encontradas numa cidade chamada Ugarit. Tablillas. En ellas se narra la mitología cananea y los dioses que ellos adoraban. E nessas tablilhas, narra ali a mitologia cananeia e os deuses que eram adorados por eles. En ellas vemos, por ejemplo, al dios Baal y a la diosa Ashera que la Biblia menciona. E nessas tablilhas nós vemos, por exemplo, o deus Baal, a Asherá, que a Bíblia menciona. Voy a compartirles una imagen del dios principal cananeo. Opa. Esto que ven en pantalla es el Dios supremo de los cananeos cuando Israel nació. Es conocido como el Dios El. Esse que nós vemos aqui na tela é o Deus principal cananeu, conhecido como Deus El.
Por eso la nación que nace ahí se llama Israel, los justos del Dios él. Por isso que a nação que vem daí, que surge daí, é chamado de Israel, os justos do Deus El. De todos los nombres que hay en el territorio israelita de ciudades, ninguna tiene el nombre de Yahvé. De todas as demais nações circunvizinhas ali das cidades, nenhuma tem o nome do Deus Jeová. También vemos que el Dios él que tienen en pantalla nunca es condenado en la Biblia. Também nós vemos que esse Deus El que está aqui na tela, ele nunca é condenado na Bíblia. A diferencia de Baal, de Asherah y de otros dioses, él nunca se toca en la Biblia como si no existiera. Diferente dos demais deuses, como Baal, Asherah, na Bíblia, El, ele nunca aparece como que se não existisse. Y la respuesta es obvia, es porque él era el Dios de Israel. E a resposta é óbvia, porque El era o Deus de Israel. Como dijimos al principio, Israel no era diferente en nada a sus hermanos cananeos. Como falamos inicialmente, Israel não era diferente em nada aos seus irmãos cananeus. Su religión era la misma prácticamente. A sua religião era a mesma, praticamente. Y esto lo ha demostrado la arqueología. E isso a arqueologia tem demonstrado. Entonces, ¿por qué después el Dios Yahvé aparece en toda la Biblia como el Dios de ellos? Então, porque depois o Deus Javé aparece mais lá na frente como o Deus de Israel? La Biblia dice que el Dios de los patriarcas no era Yahvé, sino que era Él. A Bíblia diz que o Deus dos patriarcas não era Javé, mas era El. Dice, por ejemplo, en Génesis 33:20. Jacob erigió un altar. Sí. Adelante. Jacob erigió un altar para él, Dios de Israel, cerca de Siquén y aparentemente para marcar su territorio. Y erigió allí un altar, dice la Biblia, Génesis 33:20, y erigió allí un altar, Jacob, y lo llamó El Elohé Israel. Por exemplo, nós vemos aqui em Gênesis 33:20, onde diz assim: e Jacó erigiu um altar para El, Deus de Israel, próximo de Siquém, aparentemente para marcar o seu território. E diz, e erigiu ali um altar e o chamou de El Elohé Israel. Erigiu levantou ali um altar. Y esta expresión, El Elohé Israel, se encuentra abiertamente en las traducciones, no es oculta. E essa tradução, El Elohé Israel, ela se encontra de forma explícita, ela não está oculta nas traduções bíblicas. Y como vemos, aquí aparece El Elohé Israel, que se puede traducir, el Dios El es el Dios de Israel. E como nós podemos ver, aqui tem El Elohé Israel, que pode traduzindo o Deus El é o Deus de Israel. No es Yahvé. Não é Jeová. También Agar le da a su hijo Ismael un nombre que significa que él, o sea, que el Dios él escuche, que es la traducción de Ismael o Ishmael en hebreo, Génesis 16:11. Também em Gênesis 16:11, Agar dá ao seu filho Ismael um nome que significa que El escute, ou seja, Ismael quer dizer El escuta. Actualmente, en el idioma hebreo, vemos que la palabra El no es un nombre propio, sino que se traduce como Dios o como juez. Atualmente, no idioma hebraico, nós vemos que a tradução do nome El não é traduzido como um nome próprio, mas é traduzido como Deus.
en Génesis 28, 19, otra vez Jacob nombra un lugar de esta forma y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Betel en hebreo significa casa del Dios El. Por exemplo, em Gênesis 28, 19, Jacó chamou aquele lugar de Betel, né? Que quer dizer casa do Deus El. Só que a cidade, antes de ser Betel, era chamada Luz. Entonces vemos que ellos no están invocando a Yahvé, están invocando al Dios El. Então, nós observamos aqui que eles não estão invocando ao Deus Javé, ou Jeová, mas sim o Deus El. El Dios Yahvé seguramente fue adoptado por la monarquía en el año 950 antes de Cristo. O Deus Jeová, provavelmente ele foi aí adotado pela monarquia no ano 950 antes de Cristo. Mucho tiempo después de la fundación de Israel, que fue en el 1200. Muito tempo depois da fundação de Israel, que foi no ano de 1200 antes de Cristo. Ahora bien, entonces la Biblia misma marca que el Dios Yahvé viene de un lugar diferente que no es la tierra de Israel. Agora nós podemos observar que a própria Bíblia diz que o Deus Javé, ou Jeová, ele vem de um lugar diferente que não é a terra de Israel. Dice Habacuc 3:3. Viene Dios de Temán, el santo del monte Parán. Su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Olha o que diz Abacuque 3:3. Vem Deus de Terã, o santo monte Parã. Sua majestade cobre os céus, de glória e está cheia a terra. De sua glória está cheia a terra. Esto es interesante porque este lugar Temán aparece en un registro fuera de la Biblia. Isso é interessante porque este lugar, Temã, ele aparece em um registro fora da Bíblia. Inscripciones encontradas en excavaciones realizadas en 1975 en un sitio conocido como Kuntilet Arrut, en la península del Sinaí, que data del año 800 a.C., se halló esta frase en una vasija que dice así: a Yahvé de Temán y a su Ashera, todo lo que pida el hombre se le dará generosamente, y si incita a Yahvé, le concederá sus deseos. Então, inscrições encontradas em escavações realizadas em 1975, em um sítio conhecido como Kuntilet Arrut, na península do Sinai, que datam do século 800 a.C., se encontrou uma frase escrita em uma vasilha, que diz: a Jeová de Temã e a sua Asherá, tudo que o homem pedir será dado generosamente, e se incita a Jeová, e se invoca a Jeová, ele o concederá seus desejos. Como vemos, aquí está Temán, el lugar de donde dice Habacuc 3 que Yahvé vive. Como diz aqui, aqui cita o local, né, Temã, como diz em Abacuque 3:3, o local onde Jeová vive. Entonces, no es la única cita donde se nos enseña que el Dios Yahvé viene de otro lugar diferente a Israel. Então, não é a única referência que diz que Jeová ele vem, que ele não vem de Israel. Tenemos también Jueces 5:5, donde dice: los montes se licuaron delante de Yahvé, el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel. Temos, por exemplo, aqui também Juízes 5, versículo 4, 5, que diz aqui o 5. Dos montes liquaram. Que quer dizer liquaram, Érico? Se derritieron. Isso, se derreteram, se fundiram. Sim, listo. Os montes se derreteram diante de Jeová, do Sinai diante de Jeová, o Deus de Israel. Se le dice que Yahvé es del Sinaí, no de Israel.
Aqui se diz que Jeová é do Sinai e não de Israel. Hay muchas más citas donde se nos muestra esta realidad de que Yahvé tiene su habitación fuera de Israel, cerca del Sinaí. Existem muitas outras referências aonde diz que Jeová ele habita fora de Israel, em outros lugares que não é Israel. Dice Deuteronomio 33:2, dijo, ha venido Yahvé del Sinaí, para ellos desde Seir se ha levantado, ha brillado desde el monte Parán, con él las miriadas de Cades, ley de fuego en su diestra para ellos. Deuteronômio 33:2 disse: vindo Jeová do Sinai, para eles desde Seir se ha levantado, tem brilhado desde o Monte Parã, com ele as miríades de Cádiz, lei de fogo em sua destra para eles. Jueces 5:4 dice, cuando saliste de Seir, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes se fundieron. Juízes 5:4. Quando saíste de Seir, Jeová, quando avançaste pelos campos de Edom, tremeu a terra, os céus gotearam, as nuvens em águas se fundiram. Como vemos, la habitación de Yahvé siempre es en el Sinaí, o es en Edom, o es en otra parte, pero nunca en Israel y no en Jerusalén. Então, a adoração a Jeová, ele sempre está no Sinaí, em Seir ou qualquer outra parte, mas nunca dentro do território de Israel. Aquí en pantalla vemos un mapa en donde se encontraban esas regiones que la Biblia menciona como habitación de Yahvé. Se encuentran al sur de Israel. Aqui no mapa nós temos aqui o local onde estava a habitação desse Deus e ela está ao sul de Israel. Se conoce como el sur del levante mediterráneo. É conhecido como o sul do levante mediterrâneo. Ahí es la ruta del Éxodo. Essa é o caminho do Êxodo, a estrada do Êxodo. Es el Sinaí, Edom, Madián. Sinai, Edom, Midian. Recordemos que la primera vez que se le aparece Yahvé a Moisés es en la tierra de Madián. Ahí aparece en la zarza ardiendo. Lembremos-nos que a primeira vez que Jeová se aparece a Moisés é em Midian, ali no episódio da sarça ardente. Y lo importante es que Dios, Yahvé, le dice a Moisés, quítate las sandalias porque este lugar es tierra santa, pero está hablando de Madián. O interessante é que Jeová diz para Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Só que ele está falando ali, o Moisés, ele estava em Midian, e não nas terras de Israel. Y en Éxodo 18 se nos dice que su suegro, sacerdote de Madián, fue a ofrecer sacrificios al Dios Yahvé y nadie lo notó extraño. Em Êxodo 18 diz que o seu sogro, Jetro, ele foi oferecer sacrifício e ele era sacerdote de Midian. Ele foi oferecer sacrifício ao Deus Jeová, mas ninguém achou isso estranho. Y entonces vemos cómo posiblemente tribus nómadas de esta región del mundo fueron los que introdujeron la adoración al Dios Yahvé a la tierra israelita, que había tenido solamente como Dios principal al Dios El Cananeo. Então, nós podemos observar que tribos nômades introduziram, né, a entrada desse Deus Jeová na terra de Canaã, aonde até então o único Deus que era conhecido e adorado em Canaã era o Deus El. Isaías 63:1 es sorprendente lo que dice. ¿Quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con ropaje teñido en rojo? ¿Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado? Soy yo el que habla con justicia, un gran libertador.
Em Isaías 63:1 diz algo interessante. Aqui está escrito: quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com roupas vermelhas? É esse de vestido esplendoroso e de andar tão esforçado? Sou eu que falo com justiça, um grande libertador. Entonces vemos una cita más donde nuevamente se confirma una habitación de Yahvé fuera de la tierra israelita y siempre en el sur. Então, aqui nós vemos uma referência a mais, onde cita a habitação do Deus Jeová fora do território de Israel, e sempre na região sul. Bueno, ya que Yahvé había entrado a la monarquía, poco a poco fueron dando los atributos de los demás dioses al Dios Yahvé para convertirse en el Dios principal. Então, como Israel aderiu à monarquia, pouco a pouco eles foram dando atributos ao Deus Jeová para converter ele ao Deus principal de Israel. La mitología de él, de Baal y de los demás dioses pasaron a ser entonces del Dios Yahvé. Toda a mitologia dos deuses El, Baal e os demais passaram então a ser foram transferidos para Jeová. Por ejemplo, al dios El se le mencionaba de esta forma, como un anciano de días. Por exemplo, Deus El era conhecido como um ancião de dias. Se le decía poderoso, toro, padre de los dioses y de los hombres. Ele era conhecido como poderoso, como um touro, pai dos deuses e dos homens. Padre de los años, santo, el sabio de los sabios. Pai dos anos, santos, misericordioso, sábio dos sábios. Y se le representaba sentado en un trono. E ele era representado. Sí, Adelante. Se le representaba sentado en un trono majestuoso, con barba, vestido con una larga túnica, com uma corona de cuernos. E a sua representação era sentado em um trono majestoso, com barba, vestido com uma túnica longa, com uma coroa de chifres. ¿Y a quién creen que se le representa así después? Por supuesto, al Dios Yahvé. E esta aqui é uma da representação do Deus Jeová. Lo que ven en pantalla es una moneda que data del año 450 a.C., época persa, y en ella se representa al mismo Dios Yahvé. O que vemos aqui na tela é uma moeda, né, do ano 450, uma moeda persa, onde tem uma representação aqui do Deus Jeová. Tiene una barba, un trono con alas y una túnica larga, igual que el dios El. Ele tem uma barba, trono com asas, igual o Deus El. Pero no es Él, es el Dios Yahvé ya para esta época. Porém, não é o Deus El, é o Deus Jeová. Y pasa lo mismo con Baal. Baal, según la mitología que aparece en las tablillas de Ugarit, era el dios de la tormenta. Posteriormente, Yahvé se convierte también en el dios de la tormenta. E a mesma coisa aconteceu com Baal, né? Baal era conhecido como o deus das chuvas, da chuva, né? E posteriormente, né, Jeová também passa a ser conhecido como o Deus das chuvas. Y así con cada uno de los dioses cananeos que antes adoraban, todos pasaron a formar uno solo, conocido como el Dios Yahvé. E assim aconteceu com os demais deuses cananeus. Todos eles passaram a formar um só, conhecido como Jeová. Y Yahvé entonces se convirtió de ser un Dios del desierto al Dios del universo, creador de todas las cosas. E daí, então, o Deus Jeová passou, né, fez um upgrade aí, deixou de ser o Deus do deserto
para ser o Deus mundial. Y es por eso que después en la Biblia vemos Yahvé Elohim, es decir, el Dios Él es Yahvé. Por isso que vemos na Bíblia o Deus Jeová Elohim, ou seja, o Deus El é Jeová. En Génesis 1 vemos que Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra. No aparece el nombre de Yahvé. Y en el capítulo 2 vemos que Yahvé ya aparece. Nós vemos que no Gênesis capítulo 1, Elohim criou os céus e a terra. Não há referências de Jeová. Já no capítulo 2 de Gênesis, sim, nós já encontramos Jeová. Entonces, Yahvé era simplemente un dios tribal del desierto. Hoy en día es un dios al cual ni tan siquiera su nombre se puede pronunciar. Perdão, professor. Sí, Yahvé era un dios del desierto, pero ahora es un dios que su nombre es innombrable en el judaísmo. Yud-Hei, Bat-Hei. Ok, então Jeová era apenas um Deus do deserto. Agora ele se tornou um Deus pelo qual o nome dele é impronunciável no judaísmo, né? Não se pode pronunciar, que é o Yud-Hei Vav-Hei. Y esta es una historia resumida de cómo Israel nace y cómo adopta a Yahvé y lo convierte de un Dios pequeño al Dios de los cielos y la tierra. E aqui é uma história resumida de como iniciou Israel e como Jeová ele deixou de ser um Deus pequeno e passou a ser o Deus mundial. Ok, bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, estimados. Muito boa apresentação, professor. Agora eu passo a tradução para Érico. Sí. Muy buena me voy a buscar un vaso d'água, permiso. Sí, claro que sí. Muito obrigado, muitas graças, Donato, muito boa a apresentação, muito boa apresentação, eu estou falando aqui para ele. Eu vou dar buenas noches solamente para algumas pessoas que chegaram depois, que estão assistindo-nos também, que é o Pedro Abreu. Boa noite, Pedro Abreu. Boa noite, Felipe. Obrigado por estar acompanhando a gente. A Ana Jiménez de Colômbia. Buenas noches, Anita. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Boa noite, Kleber. Boa noite, quem mais? José Eduardo dos Santos Paz. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Kleber Clebão. Boa noite. Boa noite, Wallace Batista. E agora o Érico entende um monte de mentiras da Bíblia. Boa noite. Isso daí, muito obrigado, meu amigo. Uma pergunta que um dos inscritos, uma pergunta que um dos inscritos já está fazendo, eu se la vou fazer, para que você lo explique melhor. Sí. Então, é tudo inventado? Ou seja, é toda uma invenção? Podemos decir que fue una construcción literaria para dar origen a un nuevo Israel después del exilio y sobre todo para recrear una historia que había sido destruida en el exilio. A gente pode dizer que foi uma construção literária para reconstruir a história de Israel depois do exílio. Então, e para que mais deixou no final? Para dar identidad al pueblo israelita que había venido del exilio. E para dar identidade ao povo israelita que tinha vindo do exílio. Uma pergunta minha eu vou fazer. Uma pergunta minha, professor. Eu he estado pesquisando estes dias a respeito de esos temas, porque eu me debruçava mais por el Nuevo Testamento, e me deparei inclusive com a questão de los Sacho, ou eu creio que você puso ali como Sacho, não? E há um allá em Egipto
que se encuentra allá los Sachos de Ya. Ok. Seria já uma referência já a Yahvé ou não? Es esta, mire. Deixa-me só traduzir a pergunta. Ujú, Eu perguntei para o professor, né, sobre o Sacho de Já, né, ujú. lá que foi encontrado no Egito, né, e ele vai responder a pergunta agora, tá bom? Ok. Bueno, tenemos a los Shashu Yahvé. Bueno, existen cuatro menciones a Yahvé relacionadas con Shashu. Una es en el templo de Solet, Amenhotep III, en Menidet Habu, Ramsés III, y en Amará Oeste y Ashká de Ramsés II. Es esa inscripción que ustedes ven en pantalla, que es una inscripción que se encuentra precisamente en el pie de una columna. En 1957, las ruinas de la antigua ciudad Solet de Nubia fueron excavadas y se encontró una referencia a un grupo humano descrito como los Shashu de Yahvé en la base de una de las columnas del templo. El templo fue construido por Amenhotep III, 1386 a.C. Y entonces, si estas menciones fueron ciertas, estaríamos hablando de o situando al dios Yahvé en un periodo muy temprano, incluso antes del mismo establecimiento de Israel como nación, porque ya vimos que Israel nace en el 1200 y esta inscripción es del 1386 antes de Cristo. ¿Puedes ¿Quiere traducirlo? volver, sí, puedes volver el otro slide para que lo traduzca del principio? Sí, la regreso, la regreso. La primeira slide que usted, Sí, esa. Então, ele falou que existe 4 supostas menções a Javé relacionadas com, com o Sasso, no templo de Soleb em Amenhotep III, no templo de Amenhotep III, em Medinet Habu, Ramsés III, Amará Oeste e Axá Ramsés II. Então, essas são 4 menções, né, do Sacho lá. De Javé, perdão. Perdona-me, desculpa, gente, que eu não estou conseguindo ler aqui. Em 1957, as ruínas da antiga cidade de Soleb, em Núbia, foram escavadas e se encontrou uma referência a um grupo humano descrito como os Sassos de Javé. E na base de uma das colunas do templo, o templo foi construído por Amenhotep III. Ou seja, essa inscrição foi encontrada na base, na coluna do templo, né, em uma das colunas. Se essas menções foram certas, estaríamos situando o Deus Javé em um período muito, muito cedo, muito mais cedo do que estão acostumados a falar, incluso antes do mesmo estabelecimento de Israel como nação. Ok. Y el punto es que esta inscripción no es aceptada por todos los académicos. Hay muchos que no aceptan que esta inscripción realmente diga el nombre de Yahvé. ¿Por qué? Porque como vimos, está en jeroglíficos egipcios. Entonces, no es aceptada. Ele fala que muitos acadêmicos não aceitam essa inscrição como uma referência ao Deus Javé, porque, como a gente vê, está em hieroglifos egípcios. La inscripción que es aceptada como la más antigua del mundo al dios Yahvé es la encontrada en la estela de Mesha, que data del 840 a.C., donde se habla que el rey Mesha de Moab llevó los recipientes de Yahvé a su dios Kemosh a su ciudad. A estela ou achado que a gente tem mais antigo que fala de Javé é a estela de Mesha, que foi erigida pelo rei Mesha. Y ¿puede volver, por favor? Sí, perdón, es que aquí se me acuerdo. Perdón. Perdón, aquí está. Que foi erigida pelo rei Mesha de Moab para celebrar suas vitórias sobre Israel em 840 antes da Era Comum. A inscrição menciona como Mesha, depois de derrotar os israelitas, levou os recipientes de Javé a Quemos, o Deus principal de Moab. Y entonces, pues aquí vemos que esa inscripción de Egipto
pues no es aceptada totalmente y pues podríamos hablar de que por eso está en duda que realmente se hable de este grupo, los Shashu, que adoraban a Yahvé. Entonces se queda en duda esa inscripción. Ele diz que então a gente pode ver que fica em dúvida essa inscrição